Hoje eu tô num local que eu tenho muito prazer, porque aqui, ó, é a casa do futebol mineiro e brasileiro. Se apresenta pra essa turma aí. Quem é o Emerson Ávila? Meu nome é Emerson Ávila, né? Eu tô no futebol já há bastante tempo. Eu comecei no futebol em 92, no Santa Teresa aqui de Belo Horizonte. Foi um clube onde eu joguei. Jogar é difícil falar, né? Onde eu tentei me formar como jogador de futebol. Mas não deu muito certo, fui até o Sub-17 ali, larguei, fui estudar, fui fazer educação física. Eu também tentei, viu, Ávila? Né? Eu fui tentando, eu falei, vou estudar porque é melhor, viu? Pois é, foi um caminho que eu tentei, que eu acabei seguindo também. Comecei a estudar e dentro da escola de educação física, um amigo me convidou, Emerson, você quer ser preparador físico do Sub-15 do Santa Teresa? Santa Teresa é um dos grandes clubes formadores de Belo Horizonte. Sim, e nesse período foi um período de ouro do Santa Teresa. Eu entrei em 92, 93 nós fomos campeões mineiros sub-20. O Santa Teresa é campeão mineiro sub-20. Enfim, eu fiquei 2 anos ali como preparador físico. Eu entrei, na verdade, querendo um dia ter uma oportunidade como treinador. Mas para mim foi um laboratório, foi uma experiência fantástica. Eu não recebia nada, eu recebia vale transporte, estava bom demais. O que eu queria era conhecer como funciona na prática, como funcionava na prática o futebol. E 4 anos depois, o mesmo diretor que trabalhava comigo no Santa Teresa, ele opinou numa contratação minha para ser treinador do Sub-15 do Cruzeiro. Na verdade, a indicação tinha sido feita pelo Ney Franco. Nós estudamos juntos a faculdade em Viçosa e ele me indicou. Esse diretor da base, na época, deu o aval. Apareci no Sub-15 do Cruzeiro como treinador, primeira experiência como treinador de futebol. Fiquei bastante tempo, muito tempo. Fui para o Sub-17 depois, também fiquei bastante tempo. E surgiu uma possibilidade para eu ir para o cargo de auxiliar técnico do clube, do Cruzeiro, na época. Isso já em 2005. O Levir Coupe veio para ser treinador do Cruzeiro e precisava de uma pessoa do clube, da casa, conhecesse a base. Pudesse fazer o trabalho de transição ali dos atletas. E eu fui a convite trabalho que falta hoje nos clubes aí, hein? Com certeza, falta demais. Eu fui a convite do saudoso Maluf, assumi esse cargo. Fiquei ali um bom tempo e conheci muitos treinadores, fui aprendendo com muitos ali no ambiente profissional. Até em 2007 surgiu um convite para dirigir minha primeira equipe profissional, depois de ter dirigido aqui um Cruzeiro Atlético na final de um Mineiro, nesse mesmo ano de 2007. Aquela final do Guilherme, é aquela? Exatamente. Nós havíamos perdido o primeiro jogo de 4-0 para o Atlético. E no vestiário mesmo, o nosso treinador na época, o Paulo Autuori, um cara fantástico, ele pediu demissão. E o Maluf na segunda-feira falou, domingo que vem é você que vai dirigir o jogo. Falei, Maluf. Colocou a garotada para jogar, eu lembro daquilo. Na época nós perdemos, nesse jogo do 4-0, nós perdemos alguns jogadores expulsos, machucados. Fábio era o nosso goleiro que se lesionou, bateu o joelho na trave. Enfim, nós perdemos muitos jogadores e nós recorremos à base naquele momento. E o time tinha 6, 7 jogadores da base jogando aquela final. Nós ganhamos o jogo de 2-0, mas não foi suficiente para alcançarmos o título, né? Enfim, ali começou a despontar um pouco ali aquele treinador que poderia, quem sabe um dia, vingar no futebol aí como um treinador de sucesso. Em 2007 mesmo, eu recebi esse convite para ir para o Ipatinga, para trabalhar na Série B do Brasileiro. Fui um pouco assim, com medo, com receio, mas falei, tem que encarar. Se é para isso que eu comecei lá atrás a estudar educação física. Se preparou para isso? Eu vou entrar nisso aí. Cheguei no Ipatinga, a equipe estava em 14º lugar na Série B. No primeiro jogo nós tomamos uma sapecada da Ponte Preta, uma goleada, e fomos mais para baixo ainda, fomos para 16º. E aí a partir dali a gente começou a juntar daqui, junta dali, faz um trabalho, cerca daqui e dali. E o time foi crescendo. Nós chegamos a ganhar 6 partidas seguidas na Série B do Brasileiro. E no final nós fomos vice-campeões. Na última rodada ainda podíamos ser campeões. Acabou que o título ficou com o Coritiba. E nós ficamos em segundo, mas o trabalho foi feito, né?
Subiu um Ipatinga, um time do interior de Minas, né, para a Série A do brasileiro é um feito. Eu acho que é algo muito bacana, que eu guardo assim com muito carinho. Eu fui para o Grêmio Barueri, campeão paulista do interior no Grêmio Barueri. Saí do Grêmio Barueri, eu fui para o Boa Vista do Rio, fiz um campeonato carioca. Surgiu a possibilidade de voltar para o Cruzeiro no cargo de coordenador técnico do profissional. Sabia que eu estava dando um passo atrás na minha carreira de treinador, mas eu estaria dando um salto muito grande no investimento que eu faria na vida dos meus filhos e no meu casamento também. E nessas indas e vindas aí, no Cruzeiro ainda, eu recebi o convite do Ney Franco ainda para ser o treinador da Seleção Brasileira Sub-17. E foi algo muito bacana, retornar à base, que é algo que eu gostava, mas também dirigir o Brasil é algo surreal. Foi muito bacana, foram 2 anos e alguns meses, um período assim sensacional. Fomos campeões sul-americanos, foi uma conquista maravilhosa em cima da Argentina, no Equador, foi muito legal. E a vida foi seguindo aí dentro da seleção até que eu saí em 2014, Corinthians logo depois. E depois que eu saí do Corinthians, eu fiquei um bom tempo parado até receber um novo convite a voltar para a base do Cruzeiro. Eu falei, eu acho que tem hora na vida que a gente precisa dar alguns passos atrás e mesmo voltando à base, voltar ao Sub-17, eu falei, vamos embora, vamos aceitar o desafio. Fiquei pouco tempo no Sub-17, já fui logo para o Sub-20 e aí foi um período muito bacana, esse período todo que eu fiquei como treinador do Sub-20 do Cruzeiro. Foram 5 títulos muito expressivos, gratificantes, assim, conquistas, algumas delas inéditas para o Cruzeiro. E eu falo muito assim, que eu gosto muito da revelação do jogador, né? Eu acho que isso tem, inclusive, estar na frente das conquistas de títulos, né? Ou lado a lado ali, né? E nesse tempo surgiu Vitor Eudes, Gabriel Brazão, Lucas França, Fabrício, Bruno Viana, Vitinho, lateral direito, Lucas Soares, lateral direito, que hoje joga em Portugal, no Vitória de Guimarães, Tony Anderson, Rony. Eu acho que na vida de todos esses meninos eu consegui participar. Eu não falo que eu formei, que eu revelei, não, Carlos, porque isso acho que é um processo, né? Acho que é muita gente que trabalha começa no lá entorno, atrás, né? Mas eu acho que eu participei bem, assim, bem ativamente do processo de formação desses meninos. E eu vejo, assim, com muita alegria todos eles se despontando aí, alguns no Cruzeiro, outros já em outras equipes, né? A formação tem que estar à frente dos títulos. Carlos, eu acho assim que são 2 coisas que eu acho que tem que caminhar juntos, né? Você não pode também se dar o luxo de perder, de não conquistar, de deixar de ganhar importantes competições, pensando só que você tem que formar o jogador. Eu acho que as 2 coisas caminham juntas, né? Acho que se você consegue formar bem seus jogadores, a chance de você conquistar é muito grande. Agora, nem sempre o contrário é verdadeiro. Se você, às vezes, conquista muitas coisas deixando de lado o trabalho de formação, a chance de você não colocar jogadores na equipe de cima é muito grande, eu vejo assim que hoje os clubes pecam muito num processo marcante na vida da formação dos jogadores, que é a transição, né? Eu acho que hoje você investe muito no jogador, com 12, 13, 14 anos, para chegar no clube e ter todo aquele arsenal ali de componentes na vida do menino, para chegar lá no Sub-20 simplesmente não serve para o nosso profissional, libera, deixa ele seguir a vida dele. Eu acho que você tem que tentar tirar o máximo, e o máximo às vezes vai ser você ver um menino, mesmo que jogando em outro lugar, mas isso faz parte, né? Você colocar um menino no mercado europeu aí, acho que faz parte do trabalho do base. Isso aí conta bastante. Você vai ter atletas que possam ser formados para atender o clube, que é o que eu estou entendendo, sim, e aqueles que vão ser formados para o mercado como todo e que amanhã podem até voltar para o clube de origem em função de um trabalho, claro, de experiência que eles adquiriram. Eu acho que o futebol profissional de qualquer clube brasileiro não consegue absorver todos os jogadores que você tem na base. Mas dali para você descartar 80% ou 90% que eles não servem para o seu departamento de futebol, eu acho assim, um pecado muito grande, tá? E você pode aproveitar isso aí. Se você hoje for vasculhar o mercado europeu ali,
tem muitos jogadores que não tiveram passagem no futebol profissional do Brasil que jogam lá. Jogadores oriundos de categorias de base, de grandes clubes, mas que de repente não tiveram... Jogando em alto nível. Não tiveram algo mais ali para dar sequência na carreira, né? Mas eu acho que alguns clubes estão conseguindo resgatar isso aí, estão pensando nessa sequência, né? nessa formação talvez mais tardia de alguns jogadores. Você não pode colocar os fora da curva como uma regra geral e achar que nós vamos formar aí vários jogadores do nível do Neymar, que com 17 anos vão estar jogando futebol profissional. Não, essas são as exceções. A regra normalmente é aquele que vai se formar ali com 20, 21, 22, nessa hora que ele vai estar no seu auge aí, em condição de dar um retorno para o clube. O calendário da base hoje, né, se a gente considerar que o 23 também faz parte da base, ele ficou assim... Faz parte da base? Eu acho que faz. Apesar de estar ali naquele meio, ali naquela linha tênue ali que separa a base do profissional, eu acho que faz parte da base ainda, é aquele salto final ali para cair no futebol profissional. Eu acho que o calendário hoje está muito recheado, né, de boas competições. Você que tem feito cobertura e acompanhado aí muito sub-17, 20 e 23, o calendário está muito bacana. É muita oportunidade de grandes jogos, de grandes competições para meninos que anteriormente, na década de 80 e 90, viviam por conta de uma Taça São Paulo, uma Taça BH sub-20 e nada mais que isso. E esse intercâmbio com grandes equipes, isso é fundamental para que o jogador adquira a maturidade técnica, tática e principalmente emocional para dar esse salto para o futebol profissional de uma maneira mais tranquila, sem que seja um choque muito grande para ele. Então, tem muitos clubes que estão com a categoria, né, estão participando aí dessa competição. Eu acho também que se o clube às vezes não quer investir numa categoria sub-23, ele pode dar um reforço maior no seu sub-20, sem simplesmente abandonar os atletas que estão terminando o seu último ano, né, vamos dizer assim, de base, e encostando eles, deixando eles de lado, porque dali também pode se tirar algo a mais. O campeonato estadual ajudaria nesse tipo de formação? O Atlético Paranaense, por exemplo, tem usado os atletas de 20 e 21 anos nas competições no regional. O que você pensa? Eu acho que é uma forma muito bacana de você amadurecer esses atletas, né, que precisam de jogo, mas você não vai colocar, de repente, aqui no Mineirão, num clássico, ou talvez num jogo do Brasileiro, da Libertadores. Fica difícil, mas o regional eu acho que é uma oportunidade boa para eles já começarem a sentir o peso da camisa profissional nas costas, né? Eu acho que é muito válido, acho interessante esse projeto do Atlético Paranaense, uma maneira de você colocar na vitrine jogadores que não teriam uma oportunidade dentro do ambiente, do contexto profissional, e da mesma forma você consegue dar uma maturidade para o menino, né? Deixar ele seguir um pouco mais, jogar um pouco mais e mostrar realmente se ele ainda pode produzir algo a mais para o seu clube de origem ou não, né? Eu sou um apaixonado com o futebol, né? Aberto a qualquer tipo de situação, seja base, seja profissional. Eu gosto da base, eu não estou naquela de pensar assim, não quero mais base, eu vou só para o futebol profissional. Não, eu gosto muito da base, eu acho que quem trabalha futebol, desculpa interromper, o futebol de base precisa tanto de profissionais bons, éticos e corretos nesse meio. Quanto mais profissionais tiverem ali trabalhando na base, melhor vão ser para os meninos, pelo menos essa é a minha opinião. Sim, e às vezes algumas pessoas, até pela ordem natural das coisas, acabam largando a base e vão para o profissional logo, querem bater cabeça, vamos dizer assim, no futebol profissional logo. E é natural. Natural, é a sequência, o cara almeja o futebol profissional. Assim como o atleta quer chegar, o treinador, o preparador físico, todo mundo quer chegar. Então assim, hoje eu estou aberto a qualquer tipo de situação, tanto básico quanto profissional. Tenho aproveitado esse período aí para reforçar o contato com a família, estar bem próximo a eles, mas tenho visto muitos jogos também, jogos de sub-20, jogos da Série B, jogos da equipe da Série A, Libertadores, tenho visto muito jogo. E tentado também, no meu tempo livre, ler um pouco mais, conversar com pessoas que eu sei que podem agregar um pouco mais. Uma boa conversa sempre ajuda a gente a aprender um pouco mais também. E vamos aí, vamos seguir em frente, vamos esperar aí ver o que vem pela frente. O que o destino reserva, né? Exatamente. Isso aí.
Ó, é um bate-papo, galera. É um bate-papo para que vocês conheçam um pouco do Ávila. O Portal da Base Brasil, ele veio e aí, de novo, um depoimento pessoal, dar oportunidade para aqueles que não têm o holofote. O Ávila é uma exceção aqui, porque ele já teve o holofote, mas é um cara da base, é um cara que trabalhou muito na base. Gente, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, ele estava sendo campeão brasileiro com o Cruzeiro, campeão da Supercopa com o Cruzeiro, né, categoria sub-20. Mas a gente quer dar oportunidade para outros vários profissionais que estão no meio, para a gente conversar um pouco sobre o Brasil. O que a gente pode fazer para evoluir, né? O que a gente puder fazer para evoluir o futebol de base, nós vamos tentar contribuir aqui. Sim, o futebol hoje, Carlos, precisa disso, precisa desse seu apoio, essa sua participação. Tem visto muita coisa boa também, né? A gente vê algumas coisas que às vezes a gente não concorda muito, mas a gente vê muita coisa boa. Tem visto bons profissionais trabalhando na base, vendo jogos de bom nível, jogos que muitas vezes nós gostaríamos de ver na Série A do brasileiro. Às vezes você pega um joguinho ali que você não consegue tirar nada, como também na base, às vezes você vê um jogo que você fala, poxa, que show de tática, de trabalho desse treinador ou do outro, né? Então, assim, a base realmente tem formado muitos jogadores, que é o seu papel, mas também tem formado muita gente boa, muitos bons treinadores. Eu acho que no futuro próximo ainda vão ver muita gente de qualidade trabalhando em cenários como esse aí que está nas nossas costas aí. É isso aí. Gente, super prazer, Ávila, bater esse papo. Foi assim, para mim, agradeço de verdade. Uma oportunidade dessa, a gente tem que agradecer. E com um cenário desse aqui, melhor ainda de bater esse papo aqui. Um calor em Belo Horizonte, mas nós conseguimos aqui um espaçozinho legal aqui para bater esse papo. Foi legal, eu agradeço a oportunidade. Tenho certeza que vou estar sendo visto no Brasil inteiro, porque, como eu falei, o seu trabalho está sendo de uma excelência muito grande. Pessoas, vários amigos, conhecidos, têm elogiado, têm falado muito bem, e a gente só tem a agradecer a oportunidade de estar junto com você nessa situação aí. Gente, então é isso. A gente é que agradece, né? Por serviço, pelo menos para aquele público que precisa ver, que é o pessoal da base aí. Um abraço, gente. Muito obrigado. Um abraço.